Senhores Brasileiros, tranquilo aí para mais um vídeo, né? E hoje aí respondendo o Fábio Rabin, né, em entrevista ao Flow Podcast, e discordando aí de alguns aspectos do que ele falou, né? Ele falou assim, eu não critico, por exemplo, eventualmente um pessoal do áudio, alguma coisa assim, se eles eventualmente cometerem um erro no microfone, e como deu erro, as pessoas não estão escutando, eu agora vou ter que, de repente, falar um pouco com a voz mais alta e tal. E de repente ele não faz isso. Então o próprio Fábio Rabin, nesse caso, se culparia, vamos dizer assim, por não ter falado com uma voz um pouco mais alta, e dependendo do microfone, e ele não reclamaria disso. Então, eventualmente, como ele estava ali com um áudio meio ruim, ele se culpou aí por não falar com uma atividade, não executar a sua atividade ou não falar durante o seu show com uma voz mais alta, né, para que as pessoas eventualmente pudessem escutar mais. Ele se critica por não ter feito isso. Olha, até essa autocrítica até poderia ser válida, porque ele poderia usar isso como um instrumento. Mas é aquela coisa, ele não vai criticar o cara. Ah, não, mas o meu empresário vai criticar. Mas peraí, ele poderia ter criticado o cara também. Tudo bem, ele talvez não faça isso porque ele deixa pro empresário, mas alguém vai ter que fazer. Até para que outros eventualmente não sofram a mesma coisa. Até porque eventualmente nem todos têm voz para aguentar um show, ou mesmo durante pouco tempo tem voz para fazer com que todo mundo escute. Então vai depender de um aparelho de áudio seguro, vamos dizer assim. Para não dizer bom, para não dizer outras palavras, outras qualidades aí do equipamento de áudio decente para você poder eventualmente fazer o show. Então é aquela coisa, se eventualmente você não tiver com o seu empresário, então você que vai ter que falar isso, de alguma forma, né? Esse é o grande problema da situação. Então eu não critico outros quando erram. Me critico por não superar o erro causado por outro, então eventualmente não vou criticar o cara. Tá, mas então o cara de repente pode até continuar cometendo o mesmo erro, se eventualmente a gente não avisar. Então também é um perigo isso, né? Então não concordo aí com essa alternativa. Acho que sim, nós temos alternativas e instrumentos de superar, de desviar do problema, mas sim, criticando as pessoas para que elas melhorem o negócio delas, para que elas até não esqueçam que elas, ou pelo menos que não voltem a errar e não esqueçam que devam fazer aquela atividade de uma maneira mais prestativa. Claro que eventualmente essa repreensão em relação ao sujeito, o sujeito que comete esse erro, nesse caso do equipamento de áudio, tem que ser uma repressão cobradora, não precisa ser uma coisa muito exagerada. Só falar, não vou constatar o erro do outro, não. Mas se você não fizer, o teu empresário vai ter que fazer. Mas eu não vou fazer, se eu não tivesse empresário eu não faria, mas aí você está atrapalhando o cara. Você está deixando de ajudá-lo. Né? Seria até uma omissão nesse caso. E até porque talvez ele cometa esse erro com outras pessoas eventualmente. Né? Então, não vou errar, não sei. Até porque geraria uma situação muito sucessiva. Então, eventualmente, o cara sempre cometeria, vamos dizer, o mesmo erro. Ou mesmo que fosse só com uma pessoa. Então, vamos supor, então você nunca teria um equipamento de áudio, numa situação exagerada, claro. Então, eu sempre teria que aumentar minha voz para eventualmente, como é que eu posso dizer? Para compensar, nesse caso, a falta ou a falha do equipamento de áudio. Então, assim, outras pessoas, e mesmo, de repente, só um, nesse caso, stand-upero ou só um comediante, o tempo inteiro eventualmente vai ter que levantar a voz. Quer dizer, meio desagradável isso. Em uma situação ou outra, tudo bem, de qualquer forma você vai ter que constatar o erro. Mesmo que depois do show. E de qualquer forma alguém vai ter que criticar, né? Então é o seu empresário. E aquela coisa, eu criticaria, se eventualmente ele não tivesse cometido um erro, vamos dizer assim, eu não precisaria aumentar o meu tom de voz. Então ficaria mais fácil eventualmente fazer o show. Mas pode-se fazer de outra forma. Sim, mas então vou ter que levantar minha voz de várias formas, a não ser que isso já estivesse de alguma forma previsto. Então eu digo assim, então o seu empresário criticar por você. Ou seja, se você precisar criticar, não poderia. Então vou ter que sempre terceirizar isso. Eventualmente é você que vai ter que fazer. E aquela coisa, se precisar melhorar o show. Se o pessoal do áudio não te der bom microfone sempre, então você sempre vai forçar a voz e nunca vai dizer que eventualmente o sujeito está errado. Isso é meio bizarro, assim. Não concordo aí com a opinião de Fábio Rabin. Mas a culpa era sua por não levantar bem a voz. A culpa era sua por não levantar bem a voz. Sim, eventualmente até, parcialmente sim. Em uma situação específica, você poderia eventualmente compensar isso, mas não sem dizer que você eventualmente... Até porque não era uma coisa prevista, mas você pode compensar a coisa prevista. Mas de qualquer forma, você não pode, muitas vezes, não digo impedir o outro de saber, mas fazer com que o outro melhore o seu trabalho. Então, não vejo problema na crítica. A crítica não pode ser feita, pode.
vamos esconder? Não, é só para melhorar mesmo. E a culpa também era do cara por não fazer, no caso, o serviço direito. Mas deve ser repreendido com bradura para que melhore o seu comportamento. Já falou no teatro. Por exemplo, um outro comentário que o Rabin pegou e falou assim: mas no teatro já falou. Não, porque eu já falei, eu já gritei, pô, isso aqui é uma merda e tal. Tal, que eu acho que eu ia numa determinada situação, não me lembro direito se os pais dele estavam na plateia, alguma coisa, mas aquela coisa, em uma determinada situação o pessoal pode até gostar disso, em outras situações você pode ser repreendido por isso, e talvez passar uma vergonha gigantesca, depende da situação. Então eu realmente não vejo dessa forma, porque de alguma forma essa crítica vai ter que chegar ao sujeito que eventualmente causou um problema aí no seu show. Numa hipótese de um erro sendo muito sucessivo e afetando outros artistas, ou afetando um artista só sucessivamente também, a grande questão é que se foram poucas vezes, tudo bem, não vou criticar, vou esconder o erro do outro, tudo bem. Mas, e daí você eventualmente vai compensar. Mas de qualquer forma, depende, porque eventualmente se você de repente não falar, o cara pode cometer o mesmo erro outras vezes, tem esse risco também, então talvez tenha que se falar, mas na minha visão sempre como orador, acho que deixei claro a minha opinião aí contra, sabe, eu não sou esse de eventualmente guardar muito pra mim e falar não, porque no final porque por mais que eu pudesse resolver a situação de uma maneira diferente, não quer dizer que não seria mais fácil caso eventualmente esse erro não tivesse ocorrido. Seria mais fácil, até seria um show melhor se eventualmente o erro do sujeito do equipamento do áudio não tivesse cometido esse erro. Por mais que nós possamos eventualmente compensar. Pode compensar, não impede de que eventualmente não fosse melhor. Então o erro não teria ocorrido, caso eventualmente. E eu não teria esse trabalho de precisar compensar e de precisar forçar, nesse caso, a minha voz. Eu não precisaria me esforçar nesse caso se eventualmente o erro não tivesse cometido. Até por isso, né? Mas é um sofrimentozinho, não importa. Eu não precisaria fazer isso. E para evitar sofrimentos futuros de outras pessoas, você vai lá e avisa o sujeito. Talvez nem repreender, avisa, né? Talvez nem necessariamente uma repreensão. Então valeu, acho que é isso aí. Discordando aí de Fábio Rabin, na entrevista concedida aí ao Flow Podcast, até o Monark ele concordando com o Rabin, eu não concordei muito. Às vezes em algumas situações até entendo talvez um pouco o Monark, não sei se é o caso dele, talvez não, ele tenha realmente concordado com o Rabin, mas às vezes em algumas situações a gente acaba concordando ali meio para passar a conversa, né? Talvez depois pensando, ou mesmo na hora, se a gente não faz, talvez até uma certa mentira, né? Entre aspas, uma chamada white lie, né? A mentira branca, que alguns acham que é uma coisa muito... não, racismo, não é desse sentido. É apenas porque é uma expressão generalizada, né? E então eventualmente haveria mentiras negras que seriam piores, né? Não é nesse sentido que eu digo, nada contra negros. Estou dizendo que eventualmente em alguma situação para passar, às vezes porque seria talvez até um pouco constrangedor responder a pessoa, você até concorda com a pessoa, na verdade sem concordar. Ou é uma situação que você concorda, mas não pensou direito sobre o tema. Então depois você, peraí, aquele cara estava errado, eu concordei com ele, mas eu estava errado. Então você pode mudar de opinião no meio do caminho. Então às vezes eu até entendo isso, passar de uma maneira um pouco mais desapercebida, um pouco mais rápida às vezes pelas pessoas, e apenas depois a gente parar para pensar, peraí, não funciona bem desse jeito. Talvez não tenha sido aí o caso do Monark, mas espero que eventualmente ele verifique o erro daquilo que ele e Rabin falaram. Valeu!